Então hoje falaremos sobre a revelação e a obra da Trindade em nós. A revelação da Trindade na palavra e a obra da Trindade em nós, em nossa vida. Então a ordem da mensagem vai ser essa. Eu vou começar falando sobre a revelação da Trindade na Bíblia. E nós vamos falar sobre a obra da Trindade em nós, na criação, na redenção, na ressurreição, no nosso novo nascimento e na vida eterna. Então nós vamos ver hoje onde tem muito mais. Se nós formos pesquisar, tem muito mais lugares onde a Trindade habita em conjunto. Mas hoje nós vamos falar sobre esses temas. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 28, versículo 19. Anotem os versículos, anotem a mensagem, fiquem atentos a tudo que for ministrado aqui em nome de Jesus. Mateus 28, 19 diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao decorrer da leitura bíblica, a gente percebe que no Antigo Testamento, a gente vê poucas afirmações ou poucas aparições da Trindade. Mas ao decorrer da Bíblia, ela começa a ser revelada, ao decorrer de Cristo, ao decorrer do novo nascimento. E a gente começa a entender a partir de Cristo que as revelações da palavra, ela é progressiva. O Senhor vai revelando a sua palavra com o tempo, até mesmo na própria Bíblia. Então, apesar de no Antigo Testamento a gente não ver muitas aparições da Trindade até ali, quando Cristo fala sobre ela, parece que vira chave. Porque olha o que Cristo fala. João, capítulo 5, versículo 39. Nós vamos ler bastante versículos, tá, irmãos? Aproximadamente uns 32, se eu não me engano. Passei uma lista de versículos para os meninos ali, para eles já ficarem na agulha. Acho que foram uns 32 versículos. Vamos lá. João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Aqui é Jesus falando. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E aí Jesus fala assim: são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Depois que Cristo fala isso, destrava uma chave na mente dos pensadores, na mente dos estudiosos da época. Porque eles começam agora a olhar a palavra de Gênesis até Malaquias com uma visão de procura. E eles começam a falar: aonde eu encontro Cristo? Aqui. E aí então abre-se uma revelação. Cristo está revelado em toda a Escritura. O Espírito Santo está revelado em toda a Escritura. E o Deus Pai está revelado em toda a Escritura. Mas antes não tinha-se esse conhecimento. Porque a palavra do Senhor, ela é progressiva. Assim como na nossa vida, a gente aceita Jesus, somos convencidos do pecado e do erro, e depois o conhecimento de Deus, a revelação de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, ela começa a ser progressiva. Ela é um dia melhor do que o outro, um dia mais próximo que o outro, uma revelação após a outra. E assim é a Escritura, assim é a palavra. O Senhor começa a se revelar no decorrer dela. Então Cristo, quando Ele desce dos céus, Ele se manifesta e fala do Pai, Ele fala de si mesmo e Ele fala do Espírito Santo. Isso começa a ser revelado. Então, a partir desse texto que nós lemos de Mateus 28, 19, a gente começa a observar a Trindade. E é nisso que nós vamos falar. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. O que é a Trindade, Elias? A Trindade é a junção da palavra triunidade. Uma unidade de três. A Trindade é a crença de um único Deus. É somente um Deus. Isso já foi até falado aqui, só estou recapitulando. Só que são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são igualmente coiguais e igualmente coeternos. Bagunçou tudo aqui, né? É um Deus em três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que quando a gente fala de Trindade, a gente fala que a Trindade é um mistério.
É difícil, é além da compreensão humana. E assim como o pastor Elisandro já falou, se nós conseguirmos explicarmos Deus, Deus não é Deus. Se Deus for compreendido, Ele não é Deus. Porque está aquém da nossa limitação. Está abaixo daquilo que é limitado. Se eu, um ser limitado, consigo compreender Deus, então Deus é menor do que o meu raciocínio. Porém, Deus é além do raciocínio humano. Por isso que eu, um ser limitado, não consigo descrever um Deus ilimitado. Um Deus eterno. Um Deus que não tem começo. A gente até conhece o fim das coisas, mas consegue imaginar o fim das coisas. Conseguimos até imaginar e pensar um pouco sobre a eternidade. Já falei aqui do passarinho, da montanha. Quem lembra? A eternidade, você imagina uma montanha bem grande, pensa num passarinho bem pequeno, todo dia indo lá e pique na montanha, no Monte Everest. Cada dia ele dá uma picadinha. Quando acabar essa montanha, passou um dia na eternidade. Acho que essa foi a única vez assim que eu guardei de como imaginar e mensurar a eternidade. É algo muito sem fim. Redundante. Sem fim. Mas é difícil entender. Então eu ouvi uma frase, buscando ali sobre o mistério, uma frase me chamou a atenção que diz assim: tente entender a Trindade e perca a sua cabeça. Negue-a e perca a sua alma. Se você tentar entender a Trindade, você vai perder sua cabeça. Você dá um nó. Mas se você negá-la, você se perde. Porque ela é real. E faz parte do nosso plano de salvação. Então é algo que, além do conhecimento, você vai precisar do quê? Da fé. Porque a fé que nos liga à crença do Deus real, que são 3. Glorifica a Deus por isso. Você precisa usar a fé. Então a Trindade não está na Bíblia. Uma explicação aqui. Porque é um termo que foi criado para tentar explicar aquilo que está na Bíblia. Então tem várias coisas que não estão na Bíblia, mas são reais. A lei da gravidade não está lá, mas nem tente se jogar de um prédio, porque vai cair. Cristo, né? Quando foi tentado, ele foi tentado pelo diabo e o diabo falou: se jogue daqui. Não existia o termo lei da gravidade, mas o que é empurrar Jesus para baixo é a lei da gravidade. E aí Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Usou a palavra. Não está lá, mas existe. Agora aqui, a crença na Trindade não é uma ação politeísta, nem triteísta. O que é isso, Elias? Politeísmo é a crença de muitos deuses. Uma religião politeísta, ela acredita que existe Deus para cada função, para cada destino, para cada objetivo. Então, uma religião politeísta, ela acredita no Deus da fertilidade, um Deus para a guerra, um Deus para matar a fome, um Deus para dar casamento, um Deus para isso, um Deus para aquilo. A gente vê muito isso nas mitologias, né? Então, nas religiões gregas, a gente vê o mesmo povo servindo a Zeus, a Atenas, Poseidon. Na mitologia romana, nas religiões romanas, a gente vê a mesma pessoa servindo a Baco, Netuno e Janus. São deuses da mitologia romana. E nas religiões nórdicas, né? Que já nem existe mais tantos seguidores das religiões nórdicas, a gente vê uma pessoa só, esses vocês vão saber o nome: Thor, Odin, Loki, né? O pessoal da Marvel aí que assistiu Os Vingadores conhece todos esses, né? Olha lá. Quais são os deuses? Conhece, né, Giba? Conhece. Então são religiões politeístas. Eu, acredito em Deus muitos. Então quem tem essa ótica crê que existe um Deus para cada situação. Não é essa a ocasião da nossa fé. Nós somos uma crença monoteísta. Mono de um. Nós cremos em um único Deus. Nosso Deus é um só. Qual que é o nome do nosso Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como que se chama Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, mas são 3. Ô glória! E nem é triteísmo. O que é triteísmo? 3 divindades separadas. Tem pessoas que pregam ou acreditam que Cristo é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus e Deus é outro Deus. Não, isso é triteísmo.
nós estamos falando sobre a Trindade, um Deus em três. E aí nós vemos na palavra a declaração de um só Deus através de Paulo. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que afirma, um só Deus, Pai de todos. Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então Paulo, quando ele afirma que Deus é um só, nos versículos anteriores ele fala sobre outras duas revelações. No versículo 4, há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para que vocês foram chamados é uma só. E aí no versículo 5 ele fala, há um só Senhor. Aqui ele está se referindo a quem? A Cristo. Uma só fé, um só batismo. E aí no versículo 6 ele fala, um só Deus. Então é um só Cristo, um só Espírito, um só Deus, que é Pai de todos. 3 em 1. Isso foi a introdução para tentar explicar um pouco da Trindade. Estão comigo? Então vamos seguir. Elias, quais são as revelações? Aonde eu consigo encontrar a Trindade trabalhando em conjunto na palavra? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre onde ela é revelada. Aonde ela aparece na Bíblia. Bielzinho, eu vou pedir de novo um pouquinho mais de retorno. Porque eu estou me ouvindo bem baixinho. Vou começar a gritar. Por favor. Obrigado. Boa. Melhorou. Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos ver agora algumas aparições da Trindade da palavra. Nós vamos começar pela revelação da Trindade no batismo de Jesus. Olha só, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus. Quem estava ali sendo batizado? Jesus, Deus Filho. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus, Deus Espírito, descendo como pomba e pousando sobre ele. Gente, o Espírito Santo não é a pomba, tá? Era uma representação. Você vai ver uma pomba voando aí e fala, o Espírito Santo. Não, a pomba é pomba. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele foi uma personificação através da pomba, tá? Próximo. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aqui existe uma crença chamada unicista, que acredita que é um só Deus, revelado em momentos diferentes. Só que nesse versículo, a gente consegue entender que essa teoria ela cai um pouco por terra, porque a gente vê um só Deus agindo em formas diferentes. Aqui a gente vê Deus Pai falando, a gente vê o Deus Espírito descendo e o Deus Filho sendo batizado, juntos, na mesma ocasião, separados. Então se a gente fosse um ser só em momentos distintos, ia ser como se fosse um teatro, né? O Deus falando para ele mesmo, sendo batizado e descendo sobre ele mesmo. Não ia encaixar. Então aqui a gente consegue ter a revelação da Trindade de forma separada. Cristo sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e Deus se manifestando, falando a respeito do Filho. Este Filho me agrada. E agora ele está cheio do Espírito. Então, olha só. Vocês estão conseguindo entender? Estão comigo? Como eu disse antes, gente, mais do que crer, mais do que entender, é necessário crer. Porque a palavra diz que nem todas as coisas foram reveladas. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras. Ou seja, tem coisas reveladas e tem coisas que são veladas, que são escondidas, que é justamente para deixar a gente assim, pensativo, não consigo entender Deus. Então, mas existirá um dia, olha só, 1 Coríntios 13:12 diz assim: agora pois,
temos apenas um reflexo obscuro, ou seja, está difícil de entender, é como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, não consigo entender por completo, mas conheceremos plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, agora está meio difícil de entender, você vai precisar crer, mas chegará um dia em que todas as coisas serão reveladas. Aleluia, glória a Deus. Então olha só, a fé deve preceder qualquer esforço de entendimento do homem. Por isso que quando a gente olha um só Deus, em 3 momentos, Deus falando, Deus sendo batizado, e Deus se manifestando pelo Espírito, Deus Pai fala, Deus Filho é batizado, Deus Espírito Santo se manifesta. Mas é um só Deus. E aqui ele se revela. Aqui é a revelação da Trindade no batismo. Aonde mais, Elias, a revelação se manifesta? Na igreja primitiva. Olha só, Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: olhai, vou ler a versão NVI. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, quem designou como bispo. Então, quem designa como pastor, como bispo? O Espírito Santo. Para pastorearem a igreja, que é de quem? De Deus. Que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem entregou o próprio sangue? O Filho. Então, aqui, falando sobre a igreja, falando sobre o cuidado da igreja, a gente vê a revelação da Trindade. Cuidem de vocês mesmos, sobre o qual o Espírito os designou como bispo, para pastorear a igreja. De quem que é a igreja? De quem que é a igreja? De Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então a revelação da Trindade é através da igreja. E olha só, não existe maior ou menor. Primeiro é Deus, depois o Filho, depois o Espírito. O Espírito é a terceira pessoa. É uma ordem narrativa, mas não uma ordem de poder. Não uma ordem de hierarquia. É uma ordem de ações. Então você vê, não é que Deus, o Espírito Santo é fraco, Jesus é médio e Deus é fortão. Não. Os três é um Deus só, capaz de atuar na mesma forma. Só que na palavra eles agiram de forma diferente, mas tem o mesmo poder. Então aqui a gente vê que não existe a mesma ordem que a gente fala. Aqui primeiro veio o Espírito, depois veio Deus, depois veio o Filho. Então a gente vai ver Pai, Filho e Espírito Santo, Filho, Pai, Filho, Deus, Espírito Santo, Filho, Espírito Santo, Deus. A ordem não altera o produto. Então aula de matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Independente da ordem. É um só Deus em 3. Aleluia. Nós vemos a revelação da Trindade na bênção apostólica, por exemplo. Olha só, 2 Coríntios 13, 14. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é de quem? Do Senhor Jesus. O amor de quem? De Deus. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Sejam com todos vós. Agora olha só que interessante. Fala sobre a graça de Jesus. Mas isso não significa que o Deus Pai e o Deus Espírito não tem graça. O que é graça, Elias? É favor imerecido, tá? Quando a gente fala a graça do Senhor nos alcançou, é um favor, um presente que eu não merecia, mas recebi, tá? Elias, qual é a diferença de graça e misericórdia? Eu aprendi isso na adolescência e fez muita diferença para mim. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo. O que é misericórdia, Elias? Eu não recebo aquilo que eu mereço. Então, eu não merecia a salvação, mas pela graça de Jesus eu fui salvo. O que eu merecia, Elias? A morte eterna, é isso que eu merecia. Mas pela misericórdia, eu não recebi o que eu merecia ter recebido. Isso é a diferença de graça e misericórdia. Então, Cristo tem graça, mas Deus tem graça. O Espírito Santo também tem graça. O amor aqui é revelado como Deus. Mas Cristo demonstrou também o amor através da morte da cruz, se entregando. E o Espírito Santo revela o amor cuidando de nós, nos consolando. Então os três têm amor.
E aqui a gente fala sobre a comunhão do Espírito, mas não é somente o Espírito que tem comunhão conosco. Nós temos comunhão com Cristo, nós temos comunhão com o Pai. Então veja, apesar de estarem separados, estão juntos, têm o mesmo poder, são um só, e habitam de forma conjunta, com o mesmo pensamento, aliançados, entrelaçados, no mesmo propósito. Onde mais nós vemos, Elias, a revelação da Trindade? No envio que nós acabamos de ler, na grande comissão. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um desejo do Pai, mas é um desejo do Filho, e é um desejo do Espírito Santo, que nós como igreja se manifeste e vamos pregar o Evangelho, para que aqueles que estão precisando aceitem a Cristo, tenham sua vida transformada e sejam batizados, renovados, e a vida deles sejam transformadas, através de quem? Através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo de Deus. Então é a vontade dos três. Olha só, mais uma. A revelação da Trindade, quando fala sobre purificação, no livro de Hebreus. Antes de ler esse versículo, eu quero explicar o propósito dessa carta aos Hebreus. A carta dos Hebreus é para mostrar que o sacerdócio de Cristo, na nova aliança, ele é superior ao sacerdócio de animais, ao sacrifício sacerdótico do Antigo Testamento. Então, Hebreus, ele mostra isso e faz várias comparações. Então, no livro de Hebreus, o autor revela que o sacrifício da antiga aliança era apenas um reflexo, uma demonstração do sacrifício que nós teríamos em Cristo. Amém? Hebreus fala sobre isso. E aí em Hebreus 9, 13 e 14. Eu desejo de coração que os irmãos estejam compreendendo a mensagem. Amém? Isso é muito importante para aprofundarmos nossos fundamentos. Hebreus 9, 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, vírgula, quero parar nessa vírgula. Aqui ele está falando da antiga aliança, do Antigo Testamento. O formato de purificação antes de Cristo era através da morte de animais, tá bom? E dessa forma, cerimonialmente impuros eram santificados, de forma que se tornam exteriormente puros. Próximo. Quanto mais, ou seja, muito maior que isso, com muito mais força, com muito mais poder, é o sangue de Cristo. De quem? Cristo. Que pelo Espírito eterno, ou seja, Cristo, através do Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada, santificada, para quem? Para Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha só, existia uma purificação através do sangue dos animais do Antigo Testamento, só que é muito maior. Agora, através da morte de Cristo, porque não precisamos mais nós entregarmos sacrifício. Foi o sacrifício único e sacrifício eterno, não precisa mais. E esse sacrifício nos purificou dos nossos pecados. Mas olha como ele aconteceu, envolvendo a Trindade. O sacrifício de Cristo foi envolvido pela Trindade. Como, Elias? O Espírito eterno, aqui ó, o sangue de Cristo que nos purifica. Mas é pelo Espírito que Cristo se oferece. De forma imaculada, ou seja, santificada para quem? Para Deus. Cristo se entrega, fortalecido pelo Espírito, para o Deus que precisa do sacrifício para a purificação do homem. Não que Deus não precisa de nada. É que Deus instituiu a lei e Deus não nega a si mesmo. Deus é tão justo, que para purificar o homem precisa de sacrifício. Ele vendo que o homem não consegue purificar a si mesmo, o que ele poderia ter feito? Está difícil demais para o homem. Vou tirar essa parte do sacrifício para o homem ficar purificado. Ele já tinha estabelecido, era uma lei. Deus não vai contra si mesmo. O que ele faz? Então eu providencio um sacrifício para vocês, o meu próprio filho. Isso é justiça de Deus.
Olha que coisa linda. Deus não nega a justiça a si mesmo. Ele entrega o próprio Filho para que a justiça dele seja estabelecida. E para que você, para que eu, para que nós sejamos salvos. Glória a Deus. Então toda a Trindade trabalha na obra da purificação do ser humano. Toda a Trindade está trabalhando para que eu e para que você seja puro. Só que não somente isso. Existem muitas outras obras que são realizadas por nós, ou através de nós, ou em nós, através do Espírito Santo. E nós vamos ver isso. Então a gente viu o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade trabalhando na obra da purificação. Ou seja, eu sou purificado por Cristo, pelo sangue de Cristo, que foi oferecido pelo Espírito Eterno para quem? Para Deus. Então é a junção da Trindade da purificação. Só que além da purificação, existem outras obras. Olha só, nós vamos ver agora a obra da Trindade aonde? Na criação. Nós cantamos aqui o louvor que falava sobre a criação. E achei lindo, né? Porque quando estava cantando, estava ali pensando na mensagem. Então olha só, a obra da Trindade da criação. A gente lê lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu quero mostrar de forma separada o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. O Pai, vamos falar sobre o Pai na criação. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Nós vamos ler bastante a Bíblia agora. Só tu és o Senhor, fizeste o céu, o mais alto dos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu, falando de Deus, deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Aqui é, no Antigo Testamento, afirmando Deus Pai presente na criação. No Novo Testamento, Atos capítulo 17 e 24. O Deus, quem é esse Deus? Deus Pai, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Mais uma vez, a palavra mostrando Deus como participação ativa na criação. A gente também vem lá em Gênesis. Agora vamos ver o Filho na criação. Elias, aonde Jesus aparece na criação? Olha só, João 1:1. No princípio, ou seja, na criação, no começo de todas as coisas, era aquele que é a palavra. Ou seja, no princípio ele era o verbo. O que é o verbo? A palavra. E essa palavra, que é Cristo, que é o verbo, ele estava com Deus. Ou seja, ele estava junto com Deus, da criação, no princípio. Só que ele não somente estava junto, ele era Deus. No princípio o verbo, Deus, o haja, a palavra era Cristo. Olha só, Colossenses 1, 15 e 17, ainda falando de Cristo na criação. Ele quem? Jesus, o Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Próximo. Pois nele quem? Cristo, foram criadas todas as coisas do céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes, autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Deus da criação, Cristo na criação. Juntos, operando de forma igualável. Apesar de estarem fazendo coisas distintas, estavam juntos, fazendo ali. Olha só. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo na criação. Vocês entenderam o Pai? Entenderam o Filho? Vamos ver o Espírito Santo na criação. O salmista, falando sobre a criação dos animais, em Salmo 104, no versículo 30 ele fala: quando sopras, põe na Almeida, por favor. Ou na corrigida, aí, boa. Envias o teu Espírito e são criadas. Aqui ele está falando sobre a criação, no contexto do Salmo, tá? Envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Ou seja, na criação nós conseguimos ver o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, agindo de forma iguais. E aí, Elias, qual que era a ordem ali? Eu não vou ler, mas eu vou passar alguns contextos, tá? Então, no planejamento, Deus é o arquiteto, Deus Pai. Deus Pai, Ele faz todo o planejamento da criação. A gente consegue ver em Provérbios capítulo 8, versículo 30, a sabedoria sendo manifesta como Deus e falando, Ele era o arquiteto. O verbo é a palavra. Cristo, Ele é a palavra criativa em ação. Ele é o haja. Haja luz. Ele aparece, é o verbo. Ele é a palavra. A gente vê isso também em João 1:10 e em Hebreus 11:13. Depois vocês vão assistir o vídeo no YouTube, assim eu espero. E aí vocês vão lendo as referências, pausando, tá bom? Olha só. E o Espírito, ele é a execução da criação. Então Deus Pai é o planejamento, Cristo é a ordem e o Espírito Santo, ele é a execução. Então a gente consegue ver a Trindade agindo de forma junta, criativa e próxima na criação, Carol. Estão comigo? Elias, já vi a revelação de Cristo na Bíblia, já vi Cristo na criação. Onde mais eu vejo, aliás, Cristo não, estou falando da Trindade. Eu já vi a Trindade revelada na Bíblia. Eu já vi a Trindade revelada na criação. E onde mais está a Trindade? No plano de redenção da humanidade. E isso foi o que me marcou assim de uma forma que eu quero compartilhar com vocês. Antes disso, eu quero explicar para vocês o que é redenção. Talvez você não saiba, mas eu vou explicar. Estamos aqui por causa da redenção. Eu vou explicar isso em 4 partes rapidinho. Primeiro, Deus nos criou para vivermos em comunhão. Essa é a história da redenção, tá? Deus nos criou, Deus criou o homem para que o homem fosse próximo de Deus. Lá no Éden, no jardim, um contato, uma aproximação, uma comunhão. Veio o pecado, parte 2, e separou o homem de Deus. Criou um afastamento. Quem criou esse afastamento? O pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Sem sacrifício não existe perdão. Então nós entramos na parte 3 da redenção, que eu já falei. Deus entrega a Cristo. E Cristo se entrega à morte na cruz, como um sacrifício, como a paga. O salário do pecado é a morte. Então Cristo, para que eu não morra, paga o salário do pecado. E Ele se entrega. Para quê? Parte 4. Para que a gente, pela redenção, pela entrega de Cristo, a gente se reaproxime de novo com o Pai. E a gente tenha direito de contato, direito de salvação e direito de vida eterna. Isso é um plano de redenção. Então quando eu falar sobre redenção é isso, tá? Então Ele nos dá acesso a Deus. Então primeiro, Deus cria o homem. Segundo, o homem se afasta de Deus pelo pecado. Para que o homem se aproxima tem que ter sacrifício. O que Deus faz? Parte 3, entrega ao próprio filho. O filho morre, se entrega. Para quê? Para a parte 4, para nos dar acesso de novo ao Pai. Amém? Esse é o plano de redenção de forma resumida, para que vocês entendam. Estão comigo? Onde encontramos a Trindade no plano de redenção? Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler rapidinho até o 14. Me acompanhem, por favor. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar primeiro da separação que eu vou fazer aqui. Do 3 ao 6, no plano de redenção, eu vou falar sobre o planejamento do Pai. Para quê? Para que a gente seja redimido. Do 7 ao 12, eu vou falar sobre a entrega e o sacrifício do Filho nesse plano de redenção. E do 13 ao 14, eu vou falar sobre o papel do Espírito Santo. Então, na leitura, tente acompanhar essa linha de raciocínio. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai e Jesus Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele planejamento, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, ou seja, não éramos filhos por causa do pecado, mas nos tornamos filhos por causa de Jesus, Deus Pai e Jesus.
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pode pôr na NVI de novo, tá? O Biel, por favor. Isso. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Continua. Nele quem? Jesus. Então, primeiro, nos primeiros versículos, do 3 ao 6, eu li sobre o planejamento de Deus para que o homem fosse redimido. Certo? Então Deus planejou a sua redenção. O homem pecou e Deus fez todo um projeto para que o homem fosse religado. Isso é religião. Religião vem do religare. Religar o homem de novo com Deus. Mas não são todas as religiões que ligam a Deus. Aliás, religião nenhuma te liga a Deus. O único que pode te ligar a Deus é Jesus Cristo, o amado. Amém? Versículo 7 ao 12, eu vou falar sobre Cristo no plano de redenção. Dele quem? Cristo. Temos o quê? A redenção. Por meio do quê? Do seu sangue. O que nós recebemos? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O qual ele quem? Cristo, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele quem? Cristo. Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Aqui a leitura está falando do plano de redenção. Então Cristo, Deus, o Deus Pai, faz o planejamento. Cristo, o Filho, faz a entrega do próprio corpo. E aí vem o Espírito Santo, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é Cristo, o evangelho que os salvou, que é o evangelho de Cristo, vocês foram selados em Cristo, com quem? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o penhor da nossa herança. Até quando? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Olha só, Deus Pai faz o planejamento da redenção. Cristo, Deus Filho, se entrega para que sejamos redimidos. O Espírito Santo, ele dá a garantia de mantermos firmes até a sua volta. Ou seja, nosso plano de redenção, a nossa comunhão com Deus é feita pelo convencimento do pecado através de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, não tem como completar o plano de redenção sem a ação dos três. Porque Deus faz o planejamento, Cristo faz a entrega, mas o Espírito Santo nos convence a nos acreditar, em Cristo, a crer em Deus. Ou seja, não existe arrependimento sem o Espírito Santo. Não existe novo nascimento sem o Espírito Santo. E não existe crescimento nem maturidade espiritual sem uma ação do Espírito Santo em nós. Nisto, no plano de redenção, é revelada a Trindade atuando. Estão comigo? Está claro? Mais ou menos? Tia, está claro, né? Então tá bom. Olha só. Então nós vimos a Trindade na criação. Nós vemos a Trindade na redenção. Onde mais nós vemos a Trindade, Elias? Na ressurreição de Cristo. A ação conjunta no plano de redenção. Era importantíssimo a ressurreição para o plano de redenção ser concretizado. E tanto na redenção quanto na ressurreição, a gente encontra a Trindade trabalhando em conjunto. Olha só, a ressurreição é a conclusão do plano de salvação do homem. Na morte e ressurreição de Cristo, através do Espírito, olha só que lindo isso. Na morte e ressurreição de Cristo, através do Espírito Santo, Deus, o Pai, cumpre seu plano, seu projeto, seu planejamento de reconciliar a humanidade consigo mesmo.
uma ação conjunta. Vamos ver isso? A ação de Deus na ressurreição. Então, o que Deus estava fazendo na ressurreição de Cristo? Olha só, Atos 2:4. Tomar uma água. Eu quero que vocês saiam daqui compreendendo essa mensagem. Por isso que eu fico toda hora, tá comigo, tá entendendo? Faz parte do meu chamado pastoral, de ensinar, para que vocês saiam daqui sem dúvida. Amém? Vamos lá. Deus na ressurreição. Todos ficaram... 2:24. Isso. Mas Deus, que Deus? Deus Pai, o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus atuando na ressurreição. Deus o ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios 6,14. Porque por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, que Senhor Cristo, e também nos ressuscitará. A ação de Deus na ressurreição. Agora a ação do Filho, vamos lá, João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Aqui quando Jesus falou, as pessoas que o ouviam achavam que ele estava falando do templo físico, que seria derrubado, e em 3 dias ele colocaria os tijolos de volta e levantaria. Mas ele estava falando do seu templo, seu próprio corpo. Destrua este corpo, e eu mesmo o levantarei em 3 dias. Aleluia. A ação de Cristo na sua própria ressurreição. Por isso que ele é o filho unigênito e primogênito. Elias, o que é unigênito e primogênito? Unigênito, porque não tem ninguém como ele. Ele é único. Ele é o único filho de Deus, gerado pelo Pai. E porque ele é o primogênito, Elias? Porque ele é o primeiro a levantar dos mortos pelo poder do seu próprio Espírito. Aleluia. Colossenses 1,18. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Na morte de Cristo, olha só, João 10, 17 e 18 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Próximo. Ninguém tira de mim. Presta atenção, gente. Ninguém matou Jesus. Ninguém tinha esse poder. Ninguém tinha essa força para matar o Filho de Deus. Ninguém tira a minha vida de mim mesmo, Cristo declara. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Aleluia. O próprio Cristo tem o poder para entregar a si mesmo à morte. A morte da cruz era proposital, para que fosse longa e duradoura. Era para o cabra sofrer até morrer. Na ocasião da morte de Cristo, eles estavam com pressa por causa que era uma cerimônia pascual. Então eles quebraram a perna dos 2 ladrões para que eles morressem mais rápido. Mas Cristo não. Ele falou assim: está consumado. Te entrego o meu espírito. Cristo escolheu a hora da morte. Ninguém matou Jesus. Por isso que não quebraram nenhum membro do seu corpo, para se cumprir a profecia de Salmos. Ou seja, ele decidiu entregar e da mesma forma ele próprio decidiu retomá-la, para que o plano de Deus para a salvação do homem fosse cumprido. Aleluia. Então ele fala: em tuas mãos, ó Deus, entrego o meu espírito. Ele mesmo se entregou por si mesmo. E ele mesmo, por si mesmo, retomou a vida. É maravilhoso demais. Ô glória! Então a ação do Pai na ressurreição, a ação do próprio Filho na ressurreição de si mesmo, e a ação do Espírito Santo na ressurreição, Romanos 1,4. O que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Espírito de Santidade, o Espírito Santo, participou da ressurreição de Cristo Jesus. E aí ele fala também lá na frente, eu não marquei aqui, e não vou saber citar para você onde está escrito, que eu não lembro.
me compreendam, mas está na Bíblia, confia, que ele fala, o apóstolo fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ou seja, participação ativa do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Estão comigo? Romanos 8:11. Romanos 8:11. Põe para mim, filho, por favor. Não está no script aí, mas vamos lá. Isso é Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Participação ativa dos três na ressurreição. Esses fundamentos é importantíssimo estar cravado em nossa mente e em nosso coração. Aceitamos a Cristo ressurreto. O que acontece em nós? O novo nascimento. O novo nascimento. Mas esse novo nascimento não é ação somente do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. É uma ação dos três. Vamos ver? Então olha só. Falei aqui com vocês. Deixa eu seguir a linha. A ação da Trindade na criação. A ação da Trindade na ressurreição. A ação da Trindade no novo nascimento do homem. Elias, o que é o novo nascimento? Para você que está ouvindo pela primeira vez. Novo nascimento é a transformação espiritual que ocorre em uma pessoa quando ela aceita Jesus Cristo. Ao aceitarmos a Cristo, isso aconteceu comigo, e eu acredito que isso aconteceu com cada um de vós que aceitou a Cristo. Existe uma transformação, existe um antes e um depois, existe uma nova pessoa, por isso que a Bíblia declara novo nascimento. Olha só, João 3, versículo 3, perguntam para Jesus: por que eu tenho que, se nascer de novo é voltar ao ventre da mãe? Não, não é. Nascer de novo é uma nova pessoa. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, em Cristo há um novo nascimento. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Mas existe uma ação atuante da Trindade no novo nascimento. Vamos ver isso? A ação de Deus no novo nascimento. 1 João 2:29. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Aqui no contexto ele está falando de Deus Pai. Aqui fala sobre o nascimento que procede de Deus, o Pai. A ação do novo nascimento através de Jesus. João 1:11-13. Vamos lá. Quem veio? Jesus. Veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Ou seja, se torna filho por crer em Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, uma ação de Cristo, porque é através de Cristo que nós recebemos o novo nascimento de Deus. A ação do Espírito Santo no novo nascimento. Tito 3:4-5. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, porque não é por isso que nós somos salvos, nem por causa disso que nós nascemos de novo, mas devido à misericórdia, lembra que eu expliquei misericórdia? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, somos lavados, redimidos, somos tornados nova criatura através da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Então, a Trindade cria todas as coisas para se cumprir um propósito de redenção. A Trindade participa desse plano de redenção. Dentro do plano de redenção, é necessário a morte de Cristo,
Alguém santo precisa morrer. Cristo morre e ressuscita. Quem participa da ressurreição, novamente, a Trindade. Quando aceitamos o sacrifício e a ressurreição de Cristo como nosso ponto de elo a Deus, através da Trindade, nós recebemos e nós somos transformados em nova criatura. Essa é a linha, tá, gente? Que eu estou seguindo aqui. Nessa nova criatura, nesse novo nascimento, nós recebemos uma herança. Que herança é essa, Elias? A vida eterna. A vida eterna. E existe, para terminar, uma ação da Trindade para a vida eterna. Vamos ver isso? Porque, gente, o que eu estou falando aqui é o que vai acontecer, é o que aconteceu e o que vai acontecer com você, amém? É o que aconteceu e o que vai acontecer comigo. Viveremos eternamente ao lado do Pai. Glória a Deus. Só viveremos isso porque somos novos nascidos. Somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Cristo ressuscitou. Por quê? Porque era um plano da redenção. Desde quando? Desde a criação. Estou tentando seguir uma linha aqui para que vocês entendam todo esse processo de redenção até a vida eterna. Amém? A obra da Trindade na vida eterna. A ação de Deus na vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11. Eu já estou encerrando. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Não existe vida eterna sem Cristo. Não existe vida eterna sem Cristo. A ação de Jesus na vida eterna. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Quem? Cristo, o pastor das ovelhas. E elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Então nós vemos Deus dando a vida eterna. O Filho dando a vida eterna. E agora a ação do Espírito Santo na vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para quem? Para o Espírito do Espírito. Para o Espírito Santo. Colherá o que dele? A vida eterna. Glorifique a Deus por isso. Toda a sua história, desde a criação, até a sua aproximação de Deus, até a sua vida eterna, tudo está ligado e interligado por meio da Trindade. Ou seja, uma ação conjunta do Deus único, que opera de forma diferente através de três: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então ele se manifesta na palavra. Existem confirmações que nós lemos que a Trindade está na palavra de Deus. E existe uma ação conjunta da Trindade por toda a palavra. Você vai ver a Trindade até na criação do corpo de Cristo. Existe a Trindade em vários elementos que não dá tempo de percorrer aqui. Mas a Trindade é viva, atuante. Em nós, por nós, para nós e através de nós. Aleluia. Amém? Vamos fazer uma oração por essa palavra. Eu espero que vocês saiam daqui entendendo a linha desde criação até a sua eternidade. Porque o que nós aprendemos aqui é o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez por nós na criação, na redenção, na morte, na ressurreição, no novo nascimento e na vida eterna. É o processo da vida do homem. Todos nós aguardamos pela essa última etapa, a eternidade, o dia em que todas as coisas ficarão às claras, em que nós conheceremos a Cristo, em que nós veremos Deus face a face, em que nós andaremos no céu, em ruas de ouro, onde nós podemos abraçar o Pai, onde nós viveremos aquilo que os olhos não viram, ouviremos aquilo que os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem. É isso que viveremos na eternidade, preparada e criada através da Trindade para nós. Amém, Lari? Glória a Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos pelo seu projeto de salvação.
Te louvamos pelo projeto de redenção através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo, por tudo que o Senhor faz em nós. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Que nós possamos compreender, entender e te adorar por todos sempre, pelos séculos dos séculos, em toda a nossa vida, em toda a nossa eternidade. Seja digno, exaltado, glorificado. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus.